Temos uma enquete, porém, no ar. E a enquete é simples, e eu quero que, inclusive, vocês respondam. O São Paulo é favorito contra o Red Bull Bragantino? Sim ou não? O que vocês acham, Arnaldo? Não, não é. Mas não acho nenhum demérito isso. Acho que Mas tem favorito? Tem para quem joga em casa. Esse campeonato é assim. Esse campeonato, o jogo único, o mando de campo faz muita diferença, né? E o São Paulo, acabei de dizer, nunca ganhou lá nessa versão. Também, né? O histórico. Então, o favoritismo leve é do Bragantino, mas o São Paulo não é ainda mais recuperado, não é azarão, né? Eu acho só que nessa combinação toda caiu o Capivariano para o Palmeiras, a Portuguesa para o Corinthians, que pode até enroscar, e mesmo o Novo Horizontino, que classificou à frente do Bragantino contra o Santos, o Bragantino é mais difícil que os outros todos, na minha opinião. A gente até brincou aqui na redação no dia do fechamento da rodada que o Palmeiras pegava em algum momento o São Paulo, o Santos, Corinthians, o Real Madrid no Bernabéu, no fim acaba empatando e pega o Capivariano em casa. É isso. Né? Às vezes tem time que dá mais sorte que outros. Mas e aí, Renan, a gente vai fazer o favoritômetro, tá? No fim, como é de praxe, mas dá para falar que o Braga Bull é favorito para sábado, Renan? O que você acha? Por esses aspectos que o Arnaldo pontuou também, mas é um favoritismo muito, muito leve. O que, se o São Paulo passar, não podemos dizer que foi um azarão, foi uma zebra. Não. O São Paulo tem totais condições de ganhar, mas o time que joga em casa está mais acostumado com o campo, com o estádio. É um jogo só. O histórico do São Paulo contra o Bragantino versão Red Bull dá um leve favoritismo. E o que o time vem fazendo também, né? A gente não pode só apontar aspectos, os tabus, né? Mas também o que o time tem apresentado. Né? É um time que em 12 jogos, né? Até agora no ano, 11, desculpa, agora 11. 3 do Brasileiro e mais 8 do Paulista. Será o 12º. Um time que sofreu apenas 4 gols, então você vê ali um equilíbrio, uma estabilidade defensiva, a compactação tática muito grande. O que é muito característica do Mancini. Eu já falei aqui, é o treinador que eu mais trabalhei na minha carreira. Então eu conheço muito bem. Ele tem hoje do lado dele um auxiliar, um ex-atleta que parou de jogar recentemente, que foi um grande zagueiro, o Hever. Então ajuda ele nessa função de treinar o sistema defensivo, a compactação, a consistência defensiva. Portanto, é um jogo muito difícil. É, para mim, sem dúvida, o mais equilibrado. O que, com certeza, nas casas de aposta vai estar lá odd, né? A gente costuma hoje ver as odds do negócio, né? Os canais colocam, vai estar ali muito equilibrado, a vitória de um, vitória do outro. O empate não seria surpresa nenhuma. E 8 desfalques, possivelmente, para o Bragantino, né, Gabriel? O que importa é a nossa odd aqui, que importa, o nosso palpitômetro aqui. Mas esses desfalques, né, dos 8, acho que é quase uma redundância falar isso, né? Um que tá de fora é o Rodriguinho. Então, é um jogador que não consegue estar fora do departamento médico, infelizmente, porque é bom jogador, mas não à toa deixou o São Paulo da forma que foi também. Mas é um jogador que fica de fora mais uma vez. Agora, é muito difícil projetar um jogo desse tamanho e um jogo dessa dificuldade e achar que em Bragança Paulista, pelo histórico, o São Paulo vai ser favorito. Acho que é um jogo equilibrado, é um jogo extremamente forte para as duas equipes. Né? Acho que ninguém gostaria de ter esse confronto nessa etapa do Campeonato Paulista. Os dois poderiam escapar dessa situação, acabou não acontecendo. É um jogo também que é uma parada dura e quem assim, passa e sai vivo desse confronto chega muito forte para a semifinal também. Chega com uma sensação de que dá para bater campeão, né? Então é um jogo importante nesse sentido. Eu tenho meu palpite que depois a gente vai conceder ao final dessa live, né? Não vou dar spoiler. Mas é bom? Só para segurar a audiência, é bom? É um palpite bom? Interessante? É bom, mas é aquela coisa, né? É bom com emoção, né? Ele vai querer os pênaltis, eu também, mas depois a gente vai ter que ter mais detalhes sobre os penais, né? Tem que ter sabor. Agora, vamos combinar também que, sob o comando do Crespo, o São Paulo já teve alguns vexames absurdos, tipo 6-0 para o Fluminense, meu Deus, mas teve também quebras de tabus importantes. São Paulo não tinha vencido o Atlético nenhuma vez desde que o Hulk chegou, desde a pré-história, ganhou.
São Paulo não vencia o Botafogo desde que o Textor foi presidente. Ganhou. Né? Algumas coisinhas aconteceram também favoráveis, né? Nesse período do Crespo, período recente. E quem sabe em Bragança não aconteça também no sábado. Né? Não acho impossível, não. Antes da gente continuar, dedo no like, pessoal. Chegando próximo, como diz Eduardo Tironi, da audiência brutal. Deixem o like aí para o Renan ficar zen. O Renan fica zen se vocês derem likes. Então deixem o like aí, botão fica à disposição de vocês. Eu acho que é importante, a gente tá falando do jogo de sábado, né? Mas só jogaremos sábado porque o São Paulo venceu a Ponte Preta por 2-1 no domingo. E se tem tabu no sábado, tinha o tabu também no domingo, hein? Tinha a maldição de Campinas. São Paulo não vencia em Campinas, havia 7 partidas. Agora 8 jogos, só uma vitória lá. Mas uma baita vitória, né? 2-1, tudo bem. São Paulo... Então, é até o que eu queria jogar aqui para vocês, né? Não sei se o São Paulo acabou dando mole, podia ter sido mais tranquilo do que foi. O Luciano perdeu um gol feito, São Paulo tomou um gol praticamente na única chegada da Macaca no segundo tempo. Isso posto, São Paulo agora vai jogar sábado contra a Red Bull Bragantino às 6h30 da tarde. A pergunta que eu vos faço, estávamos questionando há uma semana, e eu estava sentado nessa mesma cadeira, se o Crespo estava certo com o time titular. E a gente começou a debater aqui que talvez... O Arnaldo, inclusive, foi o único que falou, vamos com o time titular. Eu, Gabriel e o Renan achávamos que dava para ter feito um time mais mesclado. O Hernan foi de Arnaldo. E estava certo? Vocês acham que foi uma escolha acertada no fim das contas? Começa com você, Arnaldo. Mais do que a minha vontade, eu acho que é um pouco da convicção da observação desse início de temporada. A partir do momento em que o time titular do São Paulo foi ganhando corpo e confiança, o desnível para o time reserva foi aumentando de uma forma abissal, sobretudo no meio para frente. Né? Então, e acho que também foi nessa semana que chegou o Cauli, ainda bem. Talvez isso dê uma melhorada na hora das trocas, na hora de um possível revezamento, porque eu acho que é um jogador interessante. Mas é aquilo, cara, com o time reserva o São Paulo não teria vencido. Assim como não venceu a Portuguesa, não tem. E olha que neste jogo, eu nesses vídeos de bastidor, pena que só aparece quando o São Paulo vence, né? Porque seria interessante ver também quando não vence. Mas quando vence e a gente assiste, tem uma frase do Caleri antes do aquecimento ali, o Caleri, novo capitão do time, né? De novo capitão do time, que é um jogo muito traiçoeiro, porque a responsabilidade está toda nas suas costas. Né? Você está jogando contra um time rebaixado, que tem ali a missão, vou estragar a festa. E a Ponte Preta tem uma questão, né, cara? Não é qualquer time que, na situação que estava, joga com a determinação que jogou, com 4 mil torcedores que foram lá com o time rebaixado. A Ponte Preta é um time que tem torcida, tem pegada, e dificultou na medida do possível. Acho que tinham 2 jogadores em ritmo de carnaval, os 2 essenciais, Lucas e Luciano, cada um do seu jeito. Né? O Luciano perdeu o gol feito, mas o Lucas, em 2 jogadas, ele rebuscou demais a jogada dentro da área, que ele podia ter definido e também feito gol com uma facilidade gigante. Ele deu 5 dribles a mais e não finalizou. Mas o resto jogou a Vera. Se não jogasse a Vera, sobretudo o Caleri, não ganhava. Né? E acho que essa é uma situação para a temporada. Talvez a missão do Crespo agora, e de alguns reservas que precisam dar resposta quando tem oportunidades, é diminuir esse desnível entre time titular e time reserva. Né? Tá difícil isso. Né? Seja com os jovens, seja com os mais experientes. E aí você fica muito dependente do plano A, né? E acho que foi por isso que o Crespo recorreu, além de ter, e isso a gente discutiu na live passada, né? Pela primeira vez na temporada, uma semana entre um jogo e outro. Então ele arriscou fisicamente em nome da vaga. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, sobretudo se o São Paulo se classificar no sábado. Né? Arnaldo, só uma pergunta, aí repito para vocês, tá? Mas vocês acham que o time titular do São Paulo destoa do time reserva porque o titular de uma hora para outra recebeu peças muito boas e subiu de nível, ou porque falta investimento no time de reserva? São Paulo tem 5 reforços já, né? Vale lembrar. Então, né? Se a gente pegar aqui, 2 já são titulares do time, Danielzinho e Lucas Ramon, né? Um é goleiro, reserva, né? E aí você tem o Dória
né, que aí não precisa forçar para ser titular, porque tem muito zagueiro bom. O Sabinão, do Renan, está muito bem, muito bem. E agora o Cauli. Esse sim, acho que do meio para frente, o São Paulo passa a ter um reserva do meio para frente de bom nível. O São Paulo não tem hoje um reserva do meio para frente de bom nível. E os meninos, eles oscilam. O Pedro Ferreira, quem eu tenho uma esperança grande, ele errou absolutamente tudo nas 2 últimas partidas que ele jogou. Mas tudo, todas as decisões. Então você tem que dar tempo para esses moleques acertarem, errar. O banco do São Paulo contra a Ponte tinha Pedro Ferreira, TT e Luca. Só tinha o Tapia de mais experiente para frente, né? Então eu acho assim, na verdade, Valente, nesse período, até agora, eu acho que o Crespo não só ganhou titulares novos, mas ele ganhou uma nova forma de jogar. O São Paulo está jogando no 4-3-3. Não existia isso, né? E ele sabe que pode recorrer aos 3 zagueiros se ele quiser também. Então não é que foi inútil esse período, não, foi super útil. Mas, para mim, estão devendo muito ainda os mais experientes reservas. Cédric, Dória, Wendel, Pablo, Ferreirinha, meu Deus do céu, Ferrarese, muita gente, Alisson, que a gente agora, depois da entrevista do Rui, acho que se abriu uma nova possibilidade, ainda não tem o André Silva. Então, assim, os reservas que poderiam ser... Por que o Wendel não joga? Por que joga sempre o Enzo? Porque o cara não dá uma resposta. O cara não consegue completar um jogo. Né? É inexplicável, cara. Então acho que... A questão do Wendel. Porque ele é um bom jogador. Quando você olha para o Wendel, você fala, opa, nós temos uma opção boa na lateral esquerda para fazer um revezamento, para dar um refresco, para o Enzo. Aí ele não joga, velho. É inexplicável. Por que ele ter tão poucos minutos, né? Sendo um jogador bom, pelo menos na minha visão. Você falou do Pablo. Eu acho que o Pablo, nesses 2 últimos jogos, ele melhorou. Ele melhorou. Quando ele entra ali contra o Grêmio, e nesse jogo ele foi titular no lugar do Bobadilha, eu acho que ele melhorou. É aquele Pablo que a gente viu jogar ali na Copa do... Não é, ainda não é. Mas há ali uma clara melhora. Renan. E só um ponto, o São Paulo com aquele problema de nunca jogar bem com 4 zagueiros, né? Com linha de 4. Foi a primeira vez que o São Paulo jogou bem do início ao fim com a linha de 4 e com o Pablo de volante. Sim. E assim, essa diferença entre um time e outros, titulares e os reservas, ele se potencializa à medida que jogadores como Caleri, que não jogou praticamente ano passado, começa esse ano muito bem. Claro. Lucas, que começa a ter uma reação, uma volta de confiança muito grande. Então, isso potencializa demais a diferença entre um time, entre os titulares e os reservas. E o jogo contra a Ponte tem a questão da mobilização também, né, cara? Aquela questão da concentração. Estamos jogando contra um time que não ganhou nenhum jogo. Fez só um gol, nós vamos ganhar a qualquer momento, nós vamos ganhar de qualquer jeito. Isso fica muito bem exemplificado no lance do Luciano, né? Que tá tranquilo, não estava 5-0, estava só 1-0. Então, tem essa questão da mobilização, mas que em algum momento e urgentemente o Crespo tem que potencializar os reservas. Como? Ele é pago para isso. Porque a gente vai precisar. A gente, amigos, não podemos pensar nesse momento em não ter Marcos Antônio e Danielzinho. É um prejuízo gigantesco Marcos Antônio e Danielzinho não poderem jogar. O Caleri, para mim, quando ele está no campo, é uma diferença muito grande para o Tapia. O Tapia entrega muito bem, entrega disposição. Né? É um jogador que a gente pode confiar do ponto de vista de disposição, de entrega e tal. Mas é uma coisa muito diferente da outra quando o Caleri está em campo. Ele tem provado isso. Né? Então, ele tem que potencializar os reservas para não ficar sempre no risco, como o Arnaldo falou. Por que eu faço contra a Ponte? Tenho que ir com o titular pela questão do rendimento. Eu tenho que correr o risco de perder algum jogador por questão do rendimento. Isso ele vai ter que criar alternativas, modelos de jogo, alguma opção de um ou outro jogo, tirar 1 ou 2 jogadores para não correr esse risco. Repito, eu prefiro ficar sem o Marcos Antônio 60 minutos, 70 minutos, do que ficar sem ele 5 jogos.
E esse risco a gente está correndo com o Enzo, também com o Enzo tem jogado direto, com outros jogadores, a gente está correndo esse risco, sendo que, né, em algum momento o Crespo vai ter que dar um descanso para eles, cara. Inclusive, eu até falei em uma live passada, não sei se foi na anterior ou na outra ainda, mas o São Paulo já havia tido alguns momentos, assim como, eu não vou lembrar agora quem foi o jogador que teve um problema muscular, se me ajuda aí, foi o Bobadilha, e depois, não o trauma na coxa agora, anteriormente, teve um jogo... Luciano, perfeito, Luciano, valeu. E isso já tinha acontecido em outros momentos, só que o São Paulo só divulgou o caso do Luciano porque havia sido durante o jogo, mas houve outros momentos em que alguns jogadores já demonstraram sobrecarga muscular. Só que como não é lesão, acaba não entrando naquela questão da divulgação, né, etc. Na verdade, são poupados, né, oficialmente, não são desfalques por lesão. Mas isso é completamente normal, Valentim. Sim, sim. Mas é o que a gente falou, né, Renan? Conforto, sobrecarga, cara, isso aí é completamente normal. Agora, quando arrebenta o músculo, né, quando dá ali uma lesão, um estiramento, uma ruptura de fibra, aí sim o cara tem que ficar parado 2 semanas no mínimo, dependendo do grau. Hoje 2 semanas representa 4 jogos, né? Eu tô falando do mínimo. Aconteceu com o William Alberto, por exemplo. Né? Exato. E o São Paulo, acho que dos grandes nessa rodada final, foi o que colocou o time mais parecido com o titular, certo ou não? O Palmeiras revezou bastante, depois entraram, à medida que estava perdendo o Guarani, foram entrando os titulares, o Corinthians, mesma coisa, o Santos, que eu não estou lembrado se o Santos jogou com o principal, jogou treino contra o Velo, né? Contra o Velo Clube em casa. Então, o São Paulo, aí a gente vê mais uma vez o risco que o time tá correndo. E uma lesão no grau 1 é minimamente 2 semanas. Com o calendário, 4 jogos. Aumentou um pouquinho o grau, 6, 7 jogos. Pô, né? Você imagina hoje o meio de campo do São Paulo, 6, 7 jogos sem o Marcos Antônio? É um prejuízo, cara, incalculável. Fora o tempo de recuperação física, né? Que o cara vai ficar parado aí por 2 semanas, 2 a 4 semanas, enfim. É um negócio pesado. Gabriel, inclusive, já comente, achou que foi uma decisão acertada do Crespo? E aí, cara, aquela questão também, né? O São Paulo, a partir de agora, e inclusive foi o ponto crucial da nossa discussão na semana passada, o São Paulo não vai poder mais escolher jogo. É até o que eu ia perguntar para você, já inicio com o Gabriel. O São Paulo vai priorizar o Campeonato Paulista? Ou o São Paulo tem que priorizar o Campeonato Paulista de agora em diante? É vice-líder do Brasileiro, mas briga pelo quê no Brasileirão? Porque até certo ponto, tudo bem, para não cair, tá encaminhado, pelo menos nesse começo. Mas e aí? Vai largar a mão de um campeonato para apostar no outro? Como é que fica isso? É um chão, né? Porque na semana passada eu falei aqui que valeria correr o risco no Campeonato Paulista e que seria time alternativo e assim, domingo provou que eu não sei nada de bola, né? Porque o jogo com o time reserva não tinha condição nenhuma do São Paulo passar de fase contra a Ponte Preta. Gabriel, né? Desculpa te cortar. Depende, cara. Depende. Porque quem sabe os jogadores reservas trazem ali uma oportunidade de mostrar trabalho e coloca uma mobilização diferente do que os titulares colocaram, principalmente o Lucas e o Luciano, como bem falou o Arnaldo. Então, essa questão os reservas não ganhariam o jogo é muito... Né, a gente pode analisar... Quem vem do banco não faz por onde, técnica, muitas vezes, né, Renan? Sim, hoje quem vem do banco não faz por onde. Que era o argumento do Arnaldo. Esse é o argumento do Arnaldo, de que a questão técnica é muito diferente. Eu falei aqui também, é muito diferente. Mas quem sabe da questão da mobilização, da vontade, da entrega para esse jogo, seja muito maior. E como a Ponte é muito limitada e ficou provado no jogo, quem sabe fosse um jogo até mais tranquilo. Isso, no futebol, é completamente imprevisível. A gente sempre analisa, na maioria das vezes, do ponto de vista técnico. E aí sim, temos razão. Mas poderia não ter sido dessa forma. Não, eu falei para ficar em paz com a convicção de Arnaldo Ribeiro também, porque a gente discorda frontalmente de alguns temas, né? Então, nessa o ponto levantado por ele fez muito sentido, porque o time da Ponte realmente era um pouco mais, né? E se jogasse dessa forma, talvez não teria caído com apenas 1 ponto no Campeonato Paulista a Ponte. Campo ruim e tudo mais, o jogo, obviamente, teve a sua circunstância. Mas assim, daqui para frente é muito atípico também, e muito utópico, melhor dizendo a palavra, você achar que São Paulo vai jogar com um time alternativo a fazer mata-mata do Campeonato Paulista. Isso não é aceitável, talvez, em nenhum contexto. Você entrar em Bragança Paulista com time reserva e passou. Cara, fase mata-mata entra em outra circunstância, e aí quando você está numa fase quarta de final, jogo único, com possibilidade de ir a semis, e há 4 jogos de um título, eventual título, você não aceita
usar força moderada, né? Então você sonha com ser campeão. Isso é algo que faz parte do grupo e seria um bom começo de temporada para o São Paulo. Ótimo, a gente estava projetando aqui que poderia cair no Paulista, né? E já pensou chegando numa semifinal, chegando numa final e tenta uma conquista. Então já é um outro ponto. Agora, o Campeonato Brasileiro tem que continuar a prioridade. Acho que aí sim, na Sul-Americana, aí vale aquele risco que a gente comentou semana passada. Isso eu acho que é uma convicção que assim, deve ter algo ainda continuado dentro do São Paulo, né? Você tem que usar um time alternativo para a Sul-Americana. Acho que é a única alternativa que você precisa buscar. Porque não dá para você querer abraçar o mundo e ir com força máxima Paulistão, com força máxima Brasileirão, força máxima Sul-Americana, aí vai entrar a Copa do Brasil contra adversários nacionais. Isso ganha um peso também, você perde um jogo, empata um jogo Copa do Brasil também, gera um certo ruído. Então acho que vai com força máxima na Copa do Brasil até onde for possível. Então a Sul-Americana tem que ser a competição que você escolhe usar time alternativo. Ainda o Campeonato Brasileiro, entendo que a gente começou bem, São Paulo tá legal, tá azeitado o Campeonato Brasileiro, mas ainda não é uma situação que está encaminhada para respirar tranquilo. Tem toda ali uma trajetória, tem muito time que começa bem, vai em queda livre, e aí é areia movediça o Campeonato Brasileiro. Então você tem que continuar focado, continuar pontuando. Acho que é o mais importante, essa perspectiva, e esses novos contratados, eles chegam em bom momento também. Você tem Danielzinho, que chega jogando, chega dominando no meio de campo. Tem Lucas Ramon, que fez o Cedric, que não fez em 2 anos praticamente, que é esse avanço pela ala para chegar na cara do gol. Tem uma outra característica. Aí você tem Cauli, que eu acho que é um jogador muito mais técnico do que correria, que é o time do São Paulo, mas que vai dar um certo refino para esse meio de campo, que é o caso do Marcos Antônio também, que une os dois, né? Ele é muito menos intenso e mais técnico. Aí você tem Carlos Coronel, que a gente mal viu, e o Dória, que está ali para compor elenco. Mal viu, não, a gente não viu o Carlos Coronel. O Dória para compor elenco. Então, acho que com mais uma peça ali, de repente um meia de maior marcação, acho que está pronto o time para a temporada, e aí você precisa achar ajustes na base. Hoje, quem vem do banco, de fato, não entra bem. Maia, Ferreirinha, Dória, o Wendel, que assim, não conseguiu jogar contra, enfim, a Ponte Preta como 11 inicial, né? Que é um indicativo, acho, perigoso para a temporada, mas ganha essa variação também, né? Pode jogar com 3 zagueiros, pode jogar com linha de 4. E acho que vai ser muito importante para o São Paulo dar ênfase também agora no mata-mata, que é um tiro, mas não largar o Campeonato Brasileiro e escolhe a